Olá, meus amigos e amigas candidatos, candidatas ao concurso de Ministério Público da União. Meu nome é Marco Antônio e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre gestão de recursos materiais. Temática muito abordada pelo CESP-NB, não é? O CESP-NB tem várias questões em concursos anteriores questionando ao candidato o que é gestão de recursos materiais. Lembrando que no CESP-NB, se você nunca fez, ele vai trazer uma afirmação e ele vai perguntar se ela é certa ou se ela é errada, né? Vamos ver aí a definição clássica de gestão de recursos materiais? Olha aqui no quadro comigo, né? Vamos lá dar uma passada para o quadro. Olha aí, não é? Gestão de recursos materiais é o conjunto de procedimentos que envolvem a recepção, a inspeção, o cadastramento, a movimentação, o controle e a expedição de materiais. Esta é a definição clássica de gestão de materiais. Professor, eu não entendi nada. Então eu vou lhe explicar primeiro de uma forma muito simples e depois nós voltamos para a forma técnica. Veja, você conhece, já viu ou trabalha com armazenagem. A área de gestão de materiais, ela trabalha e estuda tudo o que acontece dentro de uma área de armazenagem, desde a entrada dos materiais até a saída dos materiais. A entrada dos materiais é chamada de recepção e a saída dos materiais é chamada de inspeção de materiais. Mas eu tenho uma preocupação. Existe um vocabulário que é padronizado internacionalmente e utilizado pelas empresas que operam com gestão de materiais e sistemas logísticos. O vocabulário é o mesmo para a gestão de materiais e logística. Dê uma olhada na definição de logística, como ela é exatamente a mesma definição. Repare, é o conjunto de procedimentos que envolvem a recepção, de novo, professor, de novo, a inspeção, o cadastramento, a movimentação, o controle, a expedição e a distribuição de materiais. Repare, candidato, né, que na definição anterior, não aparece a expressão distribuição de materiais. Então, o que é a logística, professor? Eu posso dizer de forma muito simples que a logística é tudo o que eu disse anteriormente, mais a distribuição. Só que eu, como professor de concurso público, eu tenho um dever. Qual é o dever? Eu tenho que explicar para você como cai na prova. Eu posso não concordar, mas é assim que o CESP-NB tem feito. Os examinadores do CESP-NB, em várias provas, têm misturado os dois conceitos e considerado corretos. Então eu vou deixar, ao seu critério. Então, se aparecer lá na prova que gestão de recursos materiais é o conjunto de procedimentos que envolve, ou o sistema que envolve recepção, inspeção, controle, etc., e distribuição, normalmente ele tem sempre considerado correto, não é? Então, eu deixo a teu critério. Agora, professor, o senhor poderia explicar melhor o que é cada um desses procedimentos? Claro que eu vou explicar. O que é a recepção de materiais? Imagina um armazém gigante, o pátio, no qual entram os caminhões, estacionam e ficam aguardando para descarregar. Por exemplo, nas zonas portuárias, ali é a chamada recepção. Passada pela recepção, os materiais, itens, qualquer tipo de material, televisores, a granel, soja, vai entrar numa área chamada inspeção. Nesse setor de inspeção, questão CESP-NB, o funcionário da organização vai inspecionar quantitativamente e qualitativamente os materiais e vai emitir um documento definindo a questão CESP-NB, aceite ou recusa dos materiais. Se o documento for aceite, os materiais serão recebidos pela organização, regularizados e vão para a área de armazenagem. Se for a recusa, simplesmente o caminhão terá que voltar dali, Terá que voltar com os materiais para o fornecedor. Então vejam, Quando se trata de inspeção, apareceu na prova aceite, recusa, inspeção. Quando? Sempre. E o que é a regularização dos materiais? A regularização dos materiais, assim que eles foram aceitos, é a organização dos documentos, é tornar os documentos regulares, Nota fiscal, guia de recepção e assim por diante. Mas também existem outros procedimentos que o CESP-NB cobra bastante, o chamado setor de
compras da organização. O setor de compras da organização, ele que vai definir as estratégias para comprar materiais para atender às necessidades dos clientes da organização. Existem basicamente 4 estratégias. Comentarei duas a duas, não é? Primeiras 2 estratégias: fornecedor único ou múltiplos fornecedores. Quando a organização trabalha com fornecedor único, ela tem algumas vantagens, mas tem desvantagens que já caíram no CESP-NB. Vantagem, não é? Maior lealdade do fornecedor, e o fornecedor vai entregar os materiais exatamente como a organização deseja, no padrão de qualidade requisitado pela organização. Mas também tem riscos. Que riscos, professor? Ora, meu amigo, se eu tenho apenas um fornecedor, o risco é a descontinuidade. Se tiver uma greve, ele me deixa de abastecer. E outra dificuldade, quando eu tenho o fornecedor certo, é muito mais difícil de discutir com ele a redução de preços, porque ele sabe que eu dependo dele. Agora, quando a organização trabalha com estratégia de múltiplos fornecedores, também há vantagens e desvantagens. Vantagens: facilidade para reduzir custos, preços. É a primeira. Não, você faz mais barato, se não fizer eu compro dele. Outra vantagem: se um não puder entregar, o outro pode. O risco de entrega, de desabastecimento é muito menor. Mas também tem desvantagens. Que desvantagem? O fornecedor jamais será leal. De fato, eu vou entregar para outra organização no momento. Então, estão aí 2 estratégias. Agora, vejam. Né? Estratégias de compras centralizadas e descentralizadas. Estratégia de compra centralizada, quando eu compro em grandes volumes, não é? Quem compra geralmente é a matriz, portanto o poder de negociação é maior e o custo menor. E compras descentralizadas, várias filiais que fazem as compras e, portanto, o poder de barganha é menor e o custo é maior. Outro setor na gestão de recursos materiais é a chamada expedição. O que é expedição? É o registro da saída dos materiais. A organização precisa ter um controle daquilo que está deixando para não correr o risco de vender algo que não tem nos seus estoques. Tá ok? Então, alguns conceitos associados à gestão de recursos materiais e sistemas logísticos. E ver outras informações importantes. Olha aí, a logística é a gestão de recursos materiais, mais a distribuição. Não entendeu? Tudo o que você está vendo aí, dentro da área de armazenagem, é gestão de recursos materiais, não é? Ah, olha só um armazém, né? Um silo utilizado por uma usina. E a distribuição? É o transporte para fora da organização, não é? Requisitos. Questão CESP-NB. Está na sua frente. Questão CESP-NB. Na gestão de recursos materiais, existem alguns requisitos para atender às necessidades do cliente. Meu amigo, minha amiga, lembra que gestão de recursos materiais se desenvolveu, não é, ao mesmo tempo que a qualidade total. E o objetivo da qualidade total é atender às necessidades do cliente. Portanto, não é, são requisitos: o tempo certo, o tempo definido pelas necessidades do cliente; o preço certo, o preço que vai atender às necessidades do cliente; o local certo, o local definido pelo cliente, não é? O prazo certo, o prazo que melhor atende às necessidades do cliente; a quantidade certa, as quantidades exatamente requisitadas pelo cliente. Você não vai querer receber menos do que comprou, não é? E a qualidade certa, a qualidade definida para o cliente. Questão CESP-NB de gestão de recursos materiais. Não é? Vamos adiante? Não é? Olha os setores de gestão de materiais. Um ou outro eu não mencionei porque eu vou abordar um pouco adiante. Vamos avançar, não é? Métodos de armazenagem. Não é? CESP-NB teve uma questão que ele abordou 2 métodos. O método da estocagem livre e o método da estocagem fixa. Vamos ver esses 2 métodos? Dá uma olhada no slide, não é? Método de estocagem livre, eu posso colocar os materiais onde eu achar que é mais conveniente, não é, para a organização. Esse é o método de estocagem livre, não é? Veja que não tem um lugar certo para cada coisa. Agora, método de estocagem fixa, veja, cada item tem exatamente o seu lugar. Cada item tem exatamente o seu lugar. Por quê?
15, 20 mil itens diferentes, se eu não souber exatamente o lugar dele, meu amigo, eu nunca mais vou encontrá-lo. Não é? Nesses armazéns com estocagem fixa, eu tenho um lugar certo para cada coisa e eu tenho um mapa dentro do armazém me apontando onde encontro cada item. Então está aí, questão também que já caiu no CESP-UNB. Vamos avançar? CESP-UNB adora, tem grande chance de cair na tua prova, inventário. O que é inventário, professor? Inventário, meu amigo, é o levantamento quantitativo e qualitativo dos materiais estocados. Isso é inventário. Inventário é o levantamento quantitativo e qualitativo dos materiais. Só que nós temos métodos diferentes que o CESP-UNB cobra, não é? O primeiro clássico, mais antigo modelo de inventário, chama-se inventário periódico. Quer uma definição de inventário periódico? Meu amigo, eu vou te dar um sinônimo. Periódico é aquilo que é de tempos em tempos, não é isso? Então, inventário periódico é aquele que é realizado de tempos em tempos. A cada 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, dependendo do nível de rigor da organização. Mas veja, uma vez ao ano, o inventário periódico é obrigatório. A organização pode não querer ser tão exigente, mas o fisco é exigência fiscal. Uma vez ao ano, ela tem que fazer o inventário de todos os itens estocados. Tá ok? Agora, questão CESP-UNB. A não realização de um controle, isso faz parte do sistema de controle, e de um inventário levará invariavelmente a desfalques. Perfeitamente correto. Não é? Mas, professor, sabe por quê, jovem? Não é? Talvez porque você não tenha percebido, mas tem pessoas que falam assim, essa canetinha não vai fazer falta, não é? Daí depois percebeu que a organização não reclamou, esse televisorzinho não vai fazer falta, não é isso? E daqui a pouco levou tudo. Então, por isso que as organizações costumam ter sistemas tão rigorosos de controle, tá ok? Agora, nós temos um outro inventário, vamos lá para o vídeo, que é o chamado inventário rotativo. Como é que é o inventário rotativo? O inventário rotativo é um modelo no qual cada colaborador ele é escalado para que num dia da semana ele cuide de um setor. Como assim, professor? Tem uma escala, uma tabela. João, na segunda-feira você vai fazer a contagem do corredor 2. Mariana, na terça o corredor 3. Raimundo, na quarta o corredor 4. Roberto, na quinta o corredor 6. Douglas, na sexta o corredor 7. Então veja, fazendo inventário rotativo, ele tem uma vantagem para a organização. A organização pode fazer o inventário sem interromper as suas operações, comercializando, produzindo, vendendo, e ela vai utilizar apenas um colaborador para fazer a contagem daquele setor. Não, a organização que faz inventário rotativo não pode deixar de fazer inventário periódico. O inventário rotativo é mais um modelo utilizado para aumentar a chamada perícia, no termo técnico é acurácia de controles dos estoques, para saber exatamente o que tem em estoque. E também, depois eu vou mencionar, tem um inventário que é chamado rotativo cíclico, que eu vou contar mais vezes aqueles itens que eu comercializo mais. E vou contar menos vezes aqueles itens que eu comercializo menos. Por exemplo, os itens que eu comercializo mais, chamados itens da classe A, eu faço uma contagem a cada 6 meses, a cada 3 meses. E aqueles da classe C, que eu comercializo menos, apenas uma vez por ano. É o chamado inventário rotativo cíclico. E o CESP também, uma última questão de inventário que caiu no CESP. O CESP disse assim, no inventário em condições ideais, não entra ninguém nem nada nas áreas de armazenagem. Perfeitamente correto, meu amigo, perfeitamente correto. Não entra nada nem ninguém nas áreas de armazenagem. Lacra-se, logicamente que quando uma empresa faz inventário em condições ideais, ela tem refeitório para os seus funcionários, tem instalações para o conforto deles, afinal de contas, vivemos numa era de respeito ao trabalhador. Não é? Ele chega pela manhã, tranca, lacra toda a área de inventário, todo o armazém, fazem a contagem e só vai abrir quando terminar a contagem no período da tarde. Sabe por quê? Para alguém não entrar hoje com uma caneta, amanhã entrar com um televisor, daqui a pouco não se tem mais a precisão disso. Não é? Vamos avançar mais um pouquinho e ver uma outra questão que tem uma chance imensa de cair na sua prova. É a chamada acurácia. O termo é internacionalmente adotado, vem lá do inglês accuracy. Acurácia é precisão.
precisão de estoques. Então, eu vou fazer aqui na acurácia, é um índice, é um indicador, o número de itens corretos sobre o número de itens totais. Então, imagina que no meu inventário eu contei 100 mil itens diferentes, mas eu percebi que no meio de 100 mil itens diferentes, eu tenho 10 mil itens que têm prazo de validade vencida, foram comprados errados, quebraram do manuseio. Esses itens que estão com defeitos, que não servem mais para a organização, são chamados de itens divergentes, não é? E se eu pegar os 100 mil itens, que são os itens totais, menos os itens divergentes, eu vou obter aqui os itens corretos. Itens corretos são aqueles que têm utilidade e aplicabilidade para as necessidades da organização. Ah, professor, o senhor disse que eram 100 mil itens, número de itens totais, não é? Itens divergentes 10 mil, 100 menos 10, portanto 90 mil. 90 mil por 100 mil, não é isso? Corta, 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 90 sobre 100, eu tenho uma preguiça mental terrível, 90 por 100 é 90%. Então a minha acurácia de estoques é de 90%. Mas veja, quem é administrador sabe disso, esse é irmão desse filho. Então ele não vai fazer apenas a contagem do número de itens, ele vai fazer também a contagem dos valores, para perceber se está havendo má gestão dos seus estoques. Vamos dar uma olhada lá na tela e ver que a acurácia também pode cair desse jeitinho aqui, olha, não é? A acurácia, valor dos itens corretos, divididos pelo valor dos itens totais. Então veja que na minha acurácia anterior, vamos supor que eu tinha apenas, dentro de 100 mil itens, não é? 98 mil itens corretos. Ah, bom, então a minha acurácia está boa, 98% de itens corretos nas áreas de armazenagem, mas a hora que eu vou dividir os valores, não é? Valor dos itens totais, R$1 milhão e valor dos itens corretos, 800 mil. Opa! 800 mil dividido por 1 milhão, não é? Dá 0,80, 0,80 é a mesma coisa que 80 por 100, 80 por 100, 80%, não é? Então veja, eu estou tendo uma perda muito grande. Alguma coisa precisa ser corrigida na organização. Ou eu estou comprando errado, ou eu não estou controlando errado, ou a minha mão de obra está sendo mal treinada e não sabe administrar os materiais e está gerando perdas, danos, não é? Vamos avançar para outro indicador também que já caiu no CESP-NB, o chamado nível de serviço. Nível de serviço, ele vai avaliar a capacidade da organização de atender aos pedidos dos clientes. Então veja, olha como é que se calcula o índice, é um índice isso aqui, não é um número menor dividido por um maior e que vai gerar uma porcentagem, não é? Então veja, número de pedidos realizados. Imagina que a minha organização, ao longo do ano, recebeu 1.000 pedidos, mas ela só conseguiu atender 9 mil pedidos. Qual é o meu nível de serviço? O meu nível de serviço é 9 mil pedidos, 900 pedidos, vamos trabalhar com 1.000. Tive 1.000 pedidos realizados, 900 pedidos atendidos, 900 por 1.000, corta um zero, corta outro, 90 por 100, 90% é o meu nível de serviço. As organizações costumam colocar, as grandes empresas de gestão de materiais e cadeias logísticas, costumam colocar o nível de serviço no seu site para que o cliente saiba exatamente quem está contratando e qual a qualidade da empresa. Vamos deixar o nível de serviço e vamos avançar um pouquinho mais? Vamos entender o chamado ciclo do pedido, não é? Em nome do Senhor, não vá querer decorar o que está aí nesse slide, é só ilustrativo, né? Vamos lá para o slide? O que é o ciclo do pedido? Melhor, vou definir para você, anota no teu caderno. O ciclo do pedido é o ciclo que vai do momento que você faz o pedido até a entrega dos materiais. Ora, chegou naquele dia, não é? A noite mais fresquinha, uma pizza, não vai bem uma pizza? Pegou o telefone, ligou lá para o delivery, me entrega uma pizza, começou o ciclo do pedido. Ele falou 20 minutos, deu 20 minutos, chegou o George Clooney numa motocicleta, o motoboy, entregou a pizza para você, acabou o ciclo do pedido. Então este é o ciclo do pedido, né? Olha aí, vamos dar uma olhada aqui num outro modelinho, olha lá, né? É feito o ciclo do pedido, não é? E ele vai avançando por várias etapas até o recebimento do produto. Agora, meu amigo, minha amiga, concorda que isso aqui leva um certo tempo?
Se isso leva um certo tempo, esse tempo também tem um nome, não é? Esse tempo é o chamado lead time. O que é o lead time, professor? Lead time é o tempo do ciclo do pedido, não é? Lead time é o tempo, como é que se escreve isso? L-E-A-D. L-E-A-D. E time, do inglês time, não é? Time, T-I-M-E. Lead time é o tempo do ciclo do pedido, tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos falar um pouquinho de cadeia de suprimentos? O que é cadeia de suprimentos? Anota no teu caderno. Cadeia de suprimentos é um sistema formado por várias organizações para atender às necessidades do cliente. Essa é a cadeia de suprimentos. Então, quando você olha, por exemplo, uma Toyota, uma grande empresa como essa, ou quando você olha uma Hyundai, você está vendo, na verdade, várias empresas espalhadas pelo mundo, começam lá na Coreia, a Hyundai começa lá na Coreia com vários fornecedores, um fornecendo para atender ao cliente final aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Isso é cadeia de suprimentos. E essas cadeias de suprimentos, elas trabalham de forma integradas, com sistemas de TI que tem o nome de SCM. SCM, Supply Chain Management, não é? O que é Supply Chain Management? É um nome bonito de você chamar de cadeia de suprimentos. Veja esses slides aqui, esse aqui que eu peguei do grupo Perdigão. Olha a cadeia de suprimentos, né? Começa lá na fábrica de ração e vai avançando pelos produtores, pelas unidades industriais, centro de distribuição, até chegar a quem? Ao consumidor final, porque afinal de contas é ele que banca a cadeia de suprimentos. E do lado de lá para cá vem o que? As informações para atender o consumidor e os recursos financeiros, porque afinal de contas, você sabe minha frase preferida, não tem almoço grátis, não é? Do Milton Friedman, não é? Então está aí, olha aí, né? A cadeia de suprimentos costuma aparecer também no CESP-NB, Supply Chain Management, SCM, viu? Cadeia de suprimentos, não é? E deixa eu já te dar uma dica, não é? Deixa eu dar uma dica importante, olha, não é? Como tudo isso foi desenvolvido no âmbito da qualidade total, do pensamento da qualidade total, então o que interessa é atender às necessidades do cliente. E dizia o Joseph Juran, um grande pensador da qualidade total, o cliente não quer pagar custos. O cliente não quer pagar custos, o cliente ele quer pagar valor, ele quer pagar valor. Portanto, meu amigo, se na prova qualquer coisa aparecer e falar assim, para reduzir custos, está correto. Não é porque aqui em gestão de materiais nós temos uma obsessão que é reduzir custos, N questões CESP mencionando. Agora, não posso reduzir custos comprometendo a qualidade dos materiais ou diminuindo a quantidade. Se aparecer na prova que deve-se reduzir custos a qualquer preço, está errado, não é? É reduzir custos para melhor atender às necessidades do cliente, tá ok? GS1, a Global Standard One, não é? É uma associação civil que nasceu na União Europeia, você não precisa guardar esse nome enorme, não é? Mas ela desenvolveu isso que você está vendo, que é utilizada na Europa e no Brasil também, porque nós temos a GS1 do Brasil, que são as etiquetas eletrônicas, não é? Que tem como vantagem padronizar o controle dos materiais, a movimentação dos materiais nas cadeias de suprimentos. E veja, você já várias vezes deve ter comprado um produto, não é? Que naquele produto tinha etiqueta. A menina passou a leitora ótica, quando passou, o sistema de TI da empresa já sabe que o produto não está mais lá. E pode, quando chegar o chamado ponto do pedido, requisitar mais materiais para atender ao cliente, não é? Então está aí o ciclo do pedido. Kanban, Kanban, japonês, é o que a gente chama em português de cartão. Kanban, dá uma olhada lá, no, né? Kanban, são vários cartões, cartões vermelhos, cartões amarelos, não é? O chamado Kanban, ele foi desenvolvido para atender um sistema utilizado em cadeia de suprimentos chamado Just in Time, o JIT, não é? Ele tem várias vantagens. Ao invés de eu preencher a requisição de materiais com a minha letra linda, maravilhosa, e o fornecedor fica lá, mas que material é esse?
não é correr o risco de mandar os materiais errados. Não, o cartão já vem com o número do item, com a sua série, o código do item, a quantidade de itens, e isso imprime maior celeridade, não é? Para o chamado ciclo do pedido, não é? Então essas são algumas das vantagens do Kanban. E logicamente maior celeridade significa menos custos e cliente mais satisfeito. E aproveita aí, não é? Eu vou dar uma outra dica para você, porque cai muito em concurso também, CESP-NB, já caiu várias vezes, o Just in Time, JIT, J-U-S-T, separado I-N, separado T-I-M-E, Just in Time, pode aparecer também como J-I-T, abreviado, JIT, como o mercado gosta. Anota o que é o Just in Time, é um sistema que tem obsessão com a redução dos tempos de suprimentos, lead time, redução do tempo de suprimentos e dos níveis de estoque. Por quê, professor? Reduzindo o tempo de suprimento e nível de estoque, eu também reduzo o quê? Custo! Custo. O Just in Time foi criado por um homem brilhante chamado Taishi Ono, não é? De uma empresa que você conhece o mundo inteiro, porque ela inovou em todos esses processos logísticos chamado Toyota, não é? Então tá aí o chamado Just in Time. As cadeias de suprimentos que eu disse para você operam, não é, com Kanban, operam com Just in Time, operam com sistemas de TI para reduzir os custos. Mas, olha, eu vou te dar uma outra dica. Cuidado, hein? Cuidado. Se aparecer na tua prova, como apareceu no CESP, o Just in Time é um sistema que trabalha com zero estoque, tá errado. Sabe por que tá errado? Porque não tem organização que funciona com zero estoque. Mas, professor, na minha empresa, nós utilizamos a expressão zero estoque. Eu sei, meu filho, mas a minha preocupação não é a tua empresa. Tua empresa está bem, minha preocupação é que você faça bonito na prova, pegue a sua funcional e vai ser feliz. E lá quem manda não sou eu, é o examinador. Não é o examinador que define as regras do jogo. Vamos avançar mais um pouquinho, não é? Olha o chamado lote econômico, não é? Já caiu no CESP, tem grande probabilidade de cair no Ministério Público da União. Lote econômico. Veja, se eu tenho um armazém, questão CESP-NB, não é? Questão CESP-NB, vou te dar a dica, não é? Questão CESP-NB, não é? Se eu tenho um armazém, mesmo que não tenha nada armazenado, eu tenho custos? Questão CESP-NB, claro que eu tenho. Se eu tenho um armazém, meu amigo, ou eu tenho aluguel, ou eu comprei o armazém, então eu tenho que amortizar os custos da compra desse armazém, que está no meu patrimônio, eu sempre tenho custos. Então veja que sem utilizar o lote econômico eu já podia responder isso aí. Agora veja, vamos lá no lote econômico, veja que eu tenho duas linhas. Aqui, não é? Quantidade. Quanto mais itens eu compro, quanto mais itens eu adquiro, maior a quantidade de itens armazenados. E os meus custos vão subindo. Quanto mais itens armazenados, mais meus custos sobem. Mas, por outro lado, o chamado ciclo do pedido, ele tem os custos do pedido, que é o custo do transporte, não é o tempo de espera e tudo mais. E quanto menos eu peço, mais alto é o custo. Quanto mais eu peço, menor é o custo. Deixa eu te explicar. Quando eu ligo para o Habib's, não é que eu gosto muito, e eu peço lá 10 esfirras, ele fala, seu Marco Antônio, olha, tem um custo de entrega, R$6. Caro, não é verdade? Esse é o custo por aqui. Né? Agora, se eu ligar para ele e falar, me entrega 100 esfirras, mas eu não quero pagar custo de entrega, será que ele entrega? Claro que ele entrega, senão o gerente vai pôr ele da rua, porque, meu amigo, 100 esfirras paga todo o transporte dele, não é? Então, olha só, o custo do pedido cai, não é? E qual é o melhor custo para o administrador? O melhor custo é o menor. E qual é o menor custo? É aqui, onde eles se encontram, né? É o menor custo, porque a armazenagem vai subindo, então não ter materiais, eu vou ter um custo enorme de pedido. Mas se eu tiver muito material, não é? Eu vou ter um custo de armazenagem. Então aqui, no meio, eu vou encontrar o chamado lote econômico. Está certo? Vamos ver aí para a chamada regra de Pareto, que caiu na prova do CESP-NB. Vilfredo Pareto, não é até o nome dele caiu na prova, só lembra Pareto que é o suficiente, o examinador não vai fazer pegadinha com o nome. Ele fala Pareto e acabou o assunto, não é? Vilfredo Pareto era um economista italiano do século XIX,
e que percebeu que 20% das famílias da Itália detinham 80% da riqueza nacional, que 20% das indústrias italianas produziam 80% dos tecidos, que 20% dos importadores, exportadores, exportavam 80%. Lógico que o número não era exato, mas ele percebeu nos seus cálculos que o número sempre se aproximava 20 e 80. Por isso que essa regra de Pareto também é conhecida como regra 20/80. Quer dizer que 20% das causas geram 80% dos resultados. Boa notícia para você. 20% de esforço concentrado gera 80% do resultado da sua prova. E olha, funciona a batata. Não existe organização que não trabalha com isso. Agora, nos anos 50, as grandes empresas transformaram essa regra de Pareto, olha, 20% dos trabalhos gera 80% dos resultados. É isso mesmo, não é? Então, nos anos 50, eles transformaram isso aqui no chamada curva ABC, não é? Na curva ABC, veja, não é? Eu tenho aqui, né, em valores, não é? Em valores reais, dólares, euros, aceito qualquer moeda. Não é? Em valores, não é? Eu tenho aqui a porcentagem que esses materiais representam para mim. E aqui eu tenho a variedade dos itens que eu trabalho. Então vamos imaginar que eu trabalho com 10 itens. 10 itens, 100%. 1, 2 itens, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Então, veja, eu trabalho com 2 itens na minha organização que representam 80% de tudo que eu movimento e valores que eu ganho. Portanto, esse é o produto que traz mais retorno para a organização, não é? Em compensação, eu tenho 5 itens aqui que eu movimento na organização, que eu vendo, eu comercializo, e que representam 100 menos 95... não é? 100 menos 95, então dá 5% só, não é? Repare, não é? Eu sempre falo isso. Pensa, por exemplo, no grupo Volkswagen. Qual é o veículo que ele mais vende? Gol. O Gol é o produto A dele. Pode ter certeza que a maioria das receitas do grupo Volkswagen vem do Gol. Mas ele também comercializa a Amarok, ele também comercializa o Jetta e outros veículos que você vê aqui e acolá que vai representar mais uma receitinha marginal para ele de 5%. Então essa é a chamada curva ABC, não é? Os produtos da classe A, não é? Veja, quantidade em estoque, 20% só, mais o valor que eu tenho disso, 80%. Né? Veja o C, 50%, metade do que eu tenho em estoque. Isso aqui não é obrigatório, hein? Cuidado. Né? Mas o que interessa é que o valor é só 5%. Isso aqui é obrigatório. E o B, ele é intermediário. Então essa é a chamada curva ABC. Imagina, por exemplo, que eu cansei de ser professor e resolvi montar um armazém de refrigerante. Eu só quero comercializar refrigerante. Qual é meu produto A? Duvido que você pensa 2 vezes. Coca-Cola. Se você entrar na minha área de armazenagem, você vai ver caixas e caixas de Coca-Cola, não é? Esse é o produto A. Imagina que o meu armazém tem apenas uma entrada que é a mesma saída. Vou deixar a Coca-Cola onde? Perto da entrada e saída, porque lógico, carrega e descarrega mais rapidamente, meu operário vai se concentrar nela e eu vou ter um giro do estoque muito maior e vou ganhar muito mais. Agora, de vez em quando tem um cliente que vai ligar e vai falar assim: Marco Antônio, eu gostaria de você mandasse 7 caixas de Fanta Uva, porque eu tenho um cliente aqui que só toma Fanta Uva. E aí eu gritaria assim: João, pega o porta-pallet, vai lá no fundo do estoque, não é? Bem longe da porta, e traz lá 7 caixas, não é? De refrigerante Fanta Uva. Porque veja, se eu inverter essa lógica, não é jogar a Coca-Cola no fundo e a Fanta Uva na porta, meus operários terão que ir muito mais vezes até o fundo, vão se cansar mais, eu vou atender menos clientes, vou ganhar menos e vou ter mais riscos de acidente no trabalho e de depreciação das máquinas. Então tá aí a chamada curva ABC. Mas vamos ao que interessa. Prova do quê? Ministério Público da União, 2010, cargo 46, técnico. Ora! É justamente ele que você vai prestar agora, não é isso? Vamos lá? A manutenção preventiva, não é? Realizada mediante o acompanhamento direto e constante dos componentes ou equipamentos e com base em análises feitas com sensores ou parâmetros específicos, prescindindo das indicações do fabricante.
certo ou errado. Então veja, não é? Presta atenção porque eu vou te dar uma dica. Em todas as matérias que você for prestar, esse vocábulo ele aparece e ele cria questões erradas. É a palavra prescindir, o verbo prescindir. Olha só, não é? A manutenção preventiva é realizada mediante acompanhamento direto e constante de componentes e equipamentos com base em análises feitas, com sensores e parâmetros específicos, prescindindo das indicações. Prescindir significa abrir mão de. Nós gostamos de falar, isto é imprescindível para mim. Almoçar bem é imprescindível, não fico sem meu almoço. Não é? Me vestir bem é imprescindível, não fico sem uma boa roupa. Não é? Descansar é imprescindível, mas nós não utilizamos tão corriqueiramente no dia a dia o verbo prescindir, que é o seu oposto. Prescindir quer dizer o quê? Abrir mão. Então ele está dizendo, né? Pode-se fazer este controle todo, não é? Abrindo mão das indicações do fabricante? É óbvio que isso aí é uma besteira, não é? Então está errado, questão de Ministério Público da União, não é? 2010. Vamos ver outra? Olha aí, a única questão que envolveu cálculo na prova do Ministério Público. Considere que em certa organização serão estocadas por um ano 60 mil unidades de determinado item. Considere ainda que o preço de cada item seja igual a R$ 3. Então, eu tenho no meu estoque 60 mil itens ao longo do ano, sendo que um item, cada item é R$ 3. E que a taxa anual de armazenagem de cada item seja de 15% do seu preço. Nessa situação, o custo de armazenagem anual de todos esses itens será de R$ 30 mil. Existem duas estratégias para você calcular isso aqui, não é? Ele está dizendo que R$ 3 é o valor de cada item e que a taxa é 15% do preço do item. Ou eu calculo 15% de R$ 3, ou eu vou multiplicar isso aqui, 60 por 3, e vou calcular 15%. Eu confesso que tem uma preguiça danada, meu filho, não é? Por quê? Apesar de ser neto de português, também sou neto de baiano, não é isso? E aí eu gosto de fazer o cálculo necessário, meu rei, apenas. Vamos aprender a fazer o cálculo necessário, porque o examinador não deixa tempo para a gente na prova que a gente gostaria, não é? Então veja, 60 mil itens a R$ 3, 3 vezes 60 mil, 180 mil. 15 vezes 180 mil. Já sei onde é que está o erro. Dá 27 mil. Portanto, aqui a questão está errada. Não é? Está aqui. Olha aí a resposta que o CESP-NB deu. Não é? Então, tá aí. Cálculo simples, não é? De porcentagem. Não requer nenhuma fórmula. Foi o único cálculo que caiu na prova inteira. Vamos adiante? De acordo com a classificação ABC, acabei de falar que cai na prova, meu amigo. De acordo com a classificação ABC, utilizada como método da administração de estoques, inclui-se na categoria C os itens presentes em menor quantidade no estoque. 3 segundos para você pensar. Já sei que você sabe que a resposta está errada. Por quê? O que determina não é a quantidade, é o valor. Não é para essa questão ficar certa, eu deveria dizer a quantidade de itens presentes em menor valor no estoque. Questão CESP-NB, Ministério Público da União, 2010. Não é? 124, olha, eu mantive até a numeração da prova para que você veja, não é? No Brasil, a utilização do método UEPS, último que entra, primeiro que sai, nas organizações é proibida, tendo em vista aspectos de contabilidade de custos presentes na legislação tributária. Meu amigo, tem 2 métodos de contabilizar os materiais conforme a entrada. Último que entra, primeiro que sai, o EPS, não é? Também chamado LIFO, Last In, First Out, já apareceu no CESP, assim. E também primeiro que entra, primeiro que sai, First In, First Out. Olha só como o fisco é danado. Para poder aumentar a tributação, o que é que ele faz? Ele proibiu a utilização do EPS e exige que as empresas contabilizem pelo PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, olha a questão. No Brasil, a utilização do EPS nas organizações é proibida. A resposta está completamente certa. Então, está aqui, não é? Comentei aí algumas questões importantes do Ministério Público da União. Espero que isso tenha sido bastante esclarecedor o curso e desejo a todos vocês muita sorte e sucesso na prova. Até mais!